Keren disse com todas as letras: Hande Erçel é a pessoa que eu escolhi. Mas, pessoal, ainda assim, o casal sofre cobranças e pressão por parte dos fãs e da imprensa. E até há canais que espalharam a notícia de que eles supostamente já teriam terminado essa relação. O que acontece? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou explicar esse fenômeno para vocês. Sempre baseado em mais fatos e menos fanfics. Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falanfilão. O nosso canal fala sobre séries turcas e, por isso, nós vamos continuar falando sobre o nosso casal preferido, Hanke. Pessoal, antes da Itália, só porque o casal estava publicando poucas coisas sobre eles, houve canal que já alardeava que o grande amor teria acabado. Como não havia nada que justificasse essas manchetes, nem eles acreditavam. A verdade é que eles só queriam visualizações. Até o canal do Bilal Bey apelou para essas manchetes dizendo Reşey bit maalesef, ou seja, tudo acabou infelizmente. Porém, apesar desse título alarmante, o roteiro não condizia nada com o que era anunciado. O que ele disse foi, em outras palavras, que Keren queria casar, mas Hande não. Pensando assim, ainda que isso fosse verdade, que não é, isso não significaria necessariamente o término da relação, não é verdade? Na verdade, o que ele faz, segundo o meu julgamento, é jogar a culpa todinha em Hande, pois ele diz que ela não quer se casar por conta de sua carreira, pois está no auge e não quer perder essa oportunidade. Pensando assim, errada ela não está, não é? O que você acha? Diz aí nos comentários, aproveita e já dá o like. O que eles pensam é o seguinte, que Keren já está com 34 anos e possivelmente querendo casar e ter filhos, ou seja, formar uma família. E baseado nisso, o casamento de Hanke está sempre em pauta. Claro que, depois das declarações de amor de Keren na Itália, todos mudaram as manchetes sobre a possível separação do casal. Bilal Bey, por exemplo, pondera ainda sobre Keren, chamando ele carinhosamente Tchutchuco e torcendo pelo casal. Gente, veja o peso que eles dão ao casamento, como se isso fosse o único objetivo na vida de uma mulher. Para mim, ela casando ou não, não muda nada. O importante é que eles estejam juntos e isso se estiverem felizes. Mas acontece que em entrevistas recentes, Keren já disse que, apesar de amar crianças, de se dar muito bem com elas e ter vontade de ter filhos, ele não tem pressa para que isso aconteça. Hora de especular. Sabe o que eu acho? Que eles ainda na fase de amigos conversaram sobre isso. E como Hande, na época, tinha terminado com o ex, usando exatamente essa desculpa, eles devem ter isso em mente. Vejam que nesses stories, ambos fazem careta para o casamento. Çok saçma. Vocês viram que eles poderiam ter virado para o outro, dizendo que o outro casaria primeiro? Então, isso não acontece, sabe por quê? Porque Hanke aí já estava pensando em casamento. Se eles iriam se casar um com o outro, logicamente não teria essa possibilidade de um casar primeiro. Mas quando Keren diz que Hande Erçel é a pessoa que ele escolheu e que é a primeira vez que algo assim acontece em sua vida, claramente, pessoal, ele está dizendo que a escolheu para ser sua esposa, para ser a mãe de seus filhos e o principal, para ser sua companheira para toda a vida. Ainda especulando, eu penso que eles já combinaram que antes de casamento e filhos, eles devem trabalhar para estarem consolidados financeiramente, para que possam ficar mais tempo com os filhos quando eles tiverem. Vocês já repararam que esses dois não param de trabalhar, especialmente Keren? Lembre-se que as séries turcas exigem muita dedicação e quase que exclusiva, né? Pois eles ficam no set por volta de 16 a 7 horas por dia, tornando-se inviável, principalmente para uma mãe com filho pequeno. Hanke estava passando por essa pressão quando Keren foi para a Itália para participar do programa de TV Veríssimo, que foi ao ar em 25 de setembro. E isso, pessoal, fez com que a imprensa turca direcionasse sua atenção para essa viagem e para o sucesso de Keren. Mas vocês pensam que por isso deixaram o romance de Hanke de lado?
Estão enganadas. Justamente as falas de Keren nessa entrevista sobre sua relação com Randy é que ganharam destaque. Nesse programa, que geralmente criticam Keren, estavam até parecendo orgulhosos de um turco educado e gentil estar fazendo sucesso na Itália. Mas claro que elas não saberiam falar sobre Ranky sem citar os ex. Até aí, tudo bem. Já que elas comentaram que ambos eram boas pessoas, que era compreensível um romance surgir de uma amizade, e que tanto Keren quanto Randy, como vinham de relações longas e não tão boas, por isso estariam maduros, estariam preparados para estarem juntos. O problema, pessoal, foi que fizeram referência até do Mehmet Dinçeles, como um romance comprovado com Randy, quando só foi um rumor. Elas comentaram que o romance deles também teria surgido de uma amizade. O problema maior que mais me aborreceu foi nessa parte quando elas disseram esse Shinde, ou seja, agora. Olha bem, ela diz assim, agora Randy é uma mulher linda. Como assim, gente? Randy sempre foi linda. E não parou por aí, ainda questionou. Mas ela é realmente a mulher mais bonita do mundo? Não importa se Randy de fato é ou não a mulher mais bonita do mundo, gente. O que importa é que elas deveriam se sentir felizes por uma turca ter recebido esse título de uma revista inglesa, não é? Essa Zeren Cerengil disse não acreditar nos parâmetros da escolha dessa revista. Resultado? As pessoas nos comentários se revoltaram contra elas. Por exemplo, aqui nesse comentário diz que essa Zeren Cerengil está com inveja e por isso se esforçou para depreciar, desvalorizar, menosprezando o Randy. Com isso, minhas amigas, foi uma chuva de kiskansinis, ou seja, muita gente dizendo nos comentários que elas estavam com inveja de Randy. Enquanto isso, os nossos lindos seguem com suas vidas, aparentemente sem se importar com a pressão e a opinião da imprensa. Aqui Randy reposta os stories de Guns, então, provavelmente, elas estavam juntas fazendo uma sessão de fotos de irmãs. Claro que não deixamos de notar que Randy continua usando aquele bracelete. Cuida dos seus negócios e projetos e parece muito felizes com essa fase da vida. Entre descanso, namoro, amigos e família, o que vemos é que eles não param é de trabalhar. Nesse post em que Randy divulga a sua playlist no Spotify, Keren comenta, mas Sunshine, e isso nos remete àquela live de 28 de novembro do ano passado. Güzel işte şey gibi parlıyorsun. Bir melek gibi. Teşekkürler. Live miyiz? Evet ve çok ani yine. Güzel işte şey gibi parlıyorsun. Bir melek gibi. Teşekkürler. Live miyiz? Evet ve çok ani yine. Vocês viram que quando Randy chegou e sentou para começarem a live, Keren diz, chegou o meu raio de sol que brilha como um anjo? Então, pessoal, isso é uma comprovação de que em novembro do ano passado eles já estariam namorando. Com essas mensagenzinhas de meu raio de sol que brilha como um anjo, toma-me, me leva de volta, nossa, deve ser um abuso esses dois no telefone. E a pergunta que não quer calar é, quando eles começaram a namorar? Até Silvia Toffanina, da Veríssimo, fez essa pergunta e Keren brincou. Então eu pergunto, por que eles não falam, por exemplo, foi em novembro do ano passado? Keren, gente, sempre dá a entender que eles não teriam uma data, porque, na verdade, eles já eram bons amigos. Mas, pessoal, isso é possível? Eu sei que é muito chato esse povo que diz, eu não disse, mas não tem jeito, aqui eu vou ter que dizer, eu não disse. Então, meu povo, o que eu quero dizer é que eu disse exatamente o que Keren respondeu para Veríssimo sobre essa questão da transição de uma amizade íntima para o amor, nesse vídeo parte 4, quando o amor acontece. Veja que eu postei esse vídeo no dia 8 de maio, já tem quase 6 meses, e nele eu explico quando e como eles começaram a namorar. E que é possível, sim, nessas circunstâncias, você não saber quando o namoro começa e como foi a transição da amizade para o amor. Veja só um trechinho e bem fragmentado do vídeo. Eu não estou falando que eles começaram a namorar, eu estou dizendo que começou o processo para começar a namorar. Entenderam a diferença? Agora, a diferença é que ele sabe da possível reciprocidade dela.
Essa parte do vídeo é muito interessante porque é praticamente o que Keren disse para Veríssimo. Vejam. Lembre que continua fragmentado. Pequenos gestos de carinho, um ia cativando ao outro. Eu me arrisco a dizer que eles já namoravam sim, só que eles não sabiam. Isso é namorar para mim, entenderam? Então, eu acho que Keren e Randy ficaram assim durante alguns episódios, namorando sem saber que estavam namorando. Só que isso só é possível até certo ponto, sabe por quê? Porque o corpo ressente. Não dá pra você ir acarinhando pra sempre. Chega um momento que você quer mais. E a partir de então, esses carinhos vão se tornando carícias e aí, minha amiga, não tem proibição que segure. Imagina, você tá num ponto para explodir de tanta paixão, ali 12 horas por dia, grudado, sentindo sua presença, sentindo seu cheiro, seu toque, o olhar furtivo aqui, outra ali. Não tem jeito, é viciante. Olha só para esse flagra do olhar de Randy nessa live. Ela se mostra assim muito apaixonada, a cara de quem não aguenta mais. Ela já estava a ponto de esquecer tudo e cair nos braços de Keren. Porque vocês já entenderam, né, que ele fez tudo para conquistar ela, mas deixou que ela determinasse quando seria mais conveniente para eles ficarem juntos. Vejam que, embora sejam outras palavras, ele diz o mesmo, ou seja, que ele não tem certeza de quando tudo começou, porque, como eram bons amigos, isso significa que eles foram ficando muito íntimos e fazendo coisinhas que eles não saberiam mais determinar se eram coisas só de amigos. E aqui, como também já falamos em outros vídeos, Keren mostra claramente que ele sempre quis contar para todo mundo o que estava vivendo, mas respeitou o tempo de Randy, por isso esconderam, esperaram até o momento que acharam mais oportuno. Também mostra que tinha consciência das complicações ao assumirem, né? Como ter que lidar com os paparazzis e todo o resto. Mas ele diz algo que é muito próprio de Keren, que a vida é dele e por isso tem direito de viver abertamente com a pessoa que ele escolheu, pois ao esconder as coisas significaria estar vivendo pela metade. Quanta sabedoria, não é? E a carinha que ele faz ao ver as imagens com o Randy no telão? Muito fofo, muito terno. Keren é muito transparente. Se ele não estiver em um personagem, a gente pode fazer a leitura de seus pensamentos fácil, fácil. Até porque ele tem uma limitação, que é ficar corado, sabe? Enrubescer, ficar com o rosto todo vermelho, rosado. É uma limitação porque é algo biológico e, como tal, você não tem como ter controle de suas reações e, assim, você fica exposto para os outros saberem o que passa com você. E isso nem sempre é bom, não é? Como exemplo, nessa cena de Sentinel Capamã, Keren dá muita bandeira do poder que Randy exerce sobre ele. Pois, pessoal, eu aposto que eles ensaiaram essa cena, Randy usando aquele hobby por cima da roupa que ela sempre usa, lembram? Ok. Por que eu digo isso? Porque, gente, fica muito evidente que Keren ainda não tinha visto ela pronta. Como sabemos, Keren fica desconcertado e muito impressionado ao vê-la. E por isso fica corado, mostrando o quanto estava apaixonado. Sei que vocês vão dizer que ele estava só interpretando, mas, pessoal, quando você interpreta, você tem o controle de suas expressões faciais, de suas expressões corporais e até do tom de sua voz, mas você não tem controle de algo que é biológico, como, por exemplo, o fenômeno de Corá, que ocorre pela intensificação da circulação de sangue, provocada, adivinha, por sentimentos. Então, quando isso ocorre, significa que você sente de verdade. Já nessas entradas triunfais, embora Serkan mostre-se completamente vidrado com a figura impressionante de Eda, não acontece o mesmo. Sabe por quê? Porque possivelmente eles repetiram várias e várias vezes até chegar ao resultado final. Por falar nisso, Randy cresce na passarela, não é? Ela apresenta uma figura de estrela, uma diva, assim, uma beldade maravilhosa e soberana. Ela é bonita de todo jeito, mas na passarela, minha gente, eu diria que é o auge de Randy Erchel. É quando ela se transforma em uma verdadeira deusa.
Agora vamos falar de Silvia Toffanino, do Veríssimo. Gente, olha a carinha que ela faz para falar para Querem como ele e Randy são lindos juntos. É a verdadeira representação do fandom. Sabe, tipo, mostrando o quanto adora Hanker. E o que ele responde sobre isso? Que tudo é mérito de Randy, pois ela é maravilhosa. Só que ele responde isso com aquele jeitinho moleque de Querem, sabe? Fazendo suas caras, bocas e caretas. Menino, você se comporte que você está na Itália. Deu vontade de dizer isso para ele. Ah, eu já falei para vocês, eu amo a Itália muito, muito, muito mesmo. E por falar do jeito moleque dele ser, eu achei muito interessante essa fala de Querem nessa entrevista mais recente. Sobre ele ser infantil, de estar sempre brincando, contando piadas, fazendo coisas bobas. Que ele diz que Randy briga com ele por isso, mas na verdade ela adora esse jeito dele. Nessa live, ela mostra como se irrita quando Querem apronta. Na verdade, ela ri, mas diz que está aborrecida porque combinaram não fazer a live e ele abre mesmo assim. Neden olmasın? Yani Çünkü şu an neden olmasın? yani sahneye motive olmaya çalışıyorum. İstemedim. Ama sen dinlemedin yine. Tam- Evet. É engraçado o jeito que ela reclama com ele, que chama essa atenção. Parece de alguém falando com uma criança. Por exemplo, quando ela diz assim, mas você não me escutou outra vez. Ama sen dinlemedin yine. Parece Ganzi nesse vídeo dando uma bronca em Mavi. Oturma alıştırması yaparsan daha çabuk oturursun. Ama time yapmazsan ve hep kucakta gezmek istersen daha sonra emeklersin. O yüzden Isso ele diz em uma entrevista que ela pode até ter vergonha das coisas infantis que ele faz e de suas piadas bobas, é porque isso acontece. Ou seja, ela se aborrece quando ele faz esse tipo de coisas, mas mesmo assim o ama do jeito que ele é. Nessa live, por exemplo, ela mostra claramente que está chateada com Querem. Ele deve ter feito alguma coisa assim, uma brincadeira, algo que ela não quisesse, aí ela ficou emburrada. Sabe, tipo, você se aborrece com seu namoradinho e aí você fecha a cara para que ele saiba que você não gostou? Bem isso. Aí o que é que ele faz? Ele abre uma live e pergunta por que ela não está falando com ele. Pronto, problema resolvido, porque Randy não se aguenta e cai na risada. Heyecanlı mısın? Ha? Heyecanlı mısın? Niye konuşmuyorsun? Ama when she gets mad, Bir dakika. she gets mad. Essa outra live mostra bem esse gênio de Randy, tanto que Querem diz que quando Randy fica brava, ela fica muito brava. Inclusive, algumas vezes, Querem já disse que Randy é fofa, é maravilhosa, mas também é muito direta. Tipo, ela fala na sua cara o que não está gostando. E por isso, nesses stories, Querem brinca que às vezes ela perde a paciência com ele. Ou seja, é uma relação amorosa como a de todo mundo, com altos e baixos. Bana karşı bazen nasıl hissediyorsun? Bu mu? Bazen mi? E é por isso que Randy tem Querem na sua mão. Vejam que sempre que falam dela, tiram ele de seu eixo. E olha só os gestos que ele faz quando falam de sua morena. Gente, esse padrão de comportamento, que é próprio de Querem, denuncia o quanto ele está apaixonado e o quanto está feliz por, enfim, ter encontrado a pessoa que ele procurava. Eu só sei de uma coisa, pessoal. Ele faz tudo por essa morena dele. E ela sabe disso e por isso se aproveita. E é por esse motivo que começaram a namorar quando ela quis. Se assumiram quando ela se sentiu preparada. E agora ela, aos poucos, está começando a mostrar publicamente que também é muito apaixonada por ele. Ah, e eu digo uma coisa aqui para vocês. O sonho de Querem é ver Randy dizendo "Eu te amo, Querem", com todas as letrinhas em público. Então, em Veríssimo, ele fica todo derretido ao ver as imagens deles no telão. Mas, por que a surpresa, se eles são acostumados a verem cenas picadas quando estão gravando? Primeiro, porque são picadas. Segundo, porque não são eles, e sim a Edissé. E, por último, é bem diferente ver da forma como foi apresentado pelo programa, sabe? Onde eles juntaram as imagens, criando um enredo, sendo eles os personagens.
Então, tudo se torna mais romântico e deve ser estranho você ver sua história de amor, e aí é uma história real, né? Estampada num telão como se fosse um filme. Realmente é algo assim impactante. Eu disse no vídeo anterior que Keren parecia muito surpreso com sua fama na Itália, lembram? E que ele ainda não era consciente da dimensão do seu sucesso. E o interessante, pessoal, é que ele diz exatamente isso nessa entrevista. Ele, ao falar sobre a viagem para a Itália, ele disse que ficou muito surpreso com a atenção, com o carinho que ele recebeu dos italianos, mas que, mesmo assim, não se tornou vaidoso e que, ao contrário, ele busca manter-se humilde. Realmente, pessoal, é difícil você ver uma multidão de mulheres lhe admirando e não inflar o ego. Basicamente, tanto o programa Veríssimo, né, quanto a revista exploraram os mesmos temas. Falaram sobre respeito, pertencimento, direito das mulheres e outras cositas mais. E em ambas, ele fala sobre o respeito como sendo a coisa mais valiosa nas relações. E que isso ele aprendeu com seus pais e o principal, sua experiência de vida, pois o fato dele estar sempre se mudando e com isso conhecendo novas culturas, fez ele entender o quão importante era ter o respeito pelo outro, ter o respeito pelas diferenças, aceitando as pessoas como elas são. Muito coerente, né, gente? Por isso, eu amei suas respostas. Pessoal, o que é que vocês acharam disso? Digam aí nos comentários e aproveita e dá o like. Gente, isso é muito importante para o canal. Também falaram sobre os novos projetos, que eu não vou explorar aqui hoje, pessoal, porque eu irei fazer em um próximo vídeo falando sobre o tema. Sobre isso, eu só quero falar o seguinte. Keren já disse abertamente que não irá protagonizar nada com sua parceira Randy por agora. Somente pensa nisso em um futuro próximo e não nesse ano. Porque, gente, ele acha saudável experimentar mundos diferentes. Eu também acho. Por isso o canal fez essa enquete, onde se questionava qual parceria seria interessante como par romântico de Keren em um próximo projeto. Resultado? Massivamente vocês votaram em Randy. Então como é que fica essa situação? Vocês vão abandonar Keren porque é certo ele está em outro projeto sem Randy? Eu sei que nós temos ciúmes e só queremos vê-lo com Randy, mas não pode ser assim. E temos que nos preparar psicologicamente para vê-lo olhando amorosamente para outra pessoa, contanto que seja na ficção, não é? Como exercício, vejam Keren e a outra Randy em Gunesh Beklerken. Notem que se o casal tem sintonia, a gente aceita de boa. Ainda falando sobre novos projetos, vocês sabiam que Keren também escreve roteiros? Pois é, e ele está trabalhando em um novo agora. O interessante é que, não sei se vocês perceberam, mas teve uma cena em Sentiu Capamã que a Aishe faz alusão a isso, quando a mãe de Serkan sugere que ele se torne escritor. E não para por aí, a Aishe continua ainda nessa mesma cena fazendo alusões a trabalhos que Keren já tinha feito. Além de sugerir que ele fosse escritor, que escrevesse um roteiro contando sua história de amor com Eda, também sugeriram que ele fosse músico. Você sabe que Keren já tocou numa banda quando era adolescente, não é? Então, para fechar, Serkan diz que vai ser professor. Em uma entrevista para Hakan Gente, Keren diz que se não fosse ator, seria professor. O que você acha disso? Será que tudo isso é uma mera coincidência? E quanto aos projetos de Randy? Você sabe que eles não falam nada enquanto não tiver concretizado o que exatamente vão fazer. Então já era esperado esse silêncio por parte dela. Mas, gente, o que eu tenho observado é que parece que ela está pondo em prática aquilo que ela planejou inicialmente, lembram? O de ficar um período com os amigos, com a irmã Imave, seu pai e avós, para somente depois viajar em busca do aperfeiçoamento. E o casal enquanto casal? Gente, eles estão muito fofos assim, com tudo junto e misturado, frequentando amigos e família, curtindo fotos de seu amor, se deixando tirar fotos juntos, recadinhos dengosos pelas redes sociais, indo a aniversário, indo a casamento de amigos, sabe? Como diz Keren, eles estão vivendo suas vidas abertamente com a pessoa que escolheu. Esse é o meu casal. Tudo lindo e perfeito, mashallah. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ah, importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais!
filan falan filan falan filan falan filan falan.